Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco. Desânimo. O que fazer quando o desânimo chega? O texto que nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nós lemos assim nos versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por que desanimamos muitas vezes? E ele vai dizer aqui algumas coisas que eu quero destacar nesse texto. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, é o nosso corpo físico, o que nós vemos externamente. Paulo, evidentemente, se refere a esse corpo quando ele diz o homem exterior. Ao usar as frases homem exterior, homem interior, ele mostra que é acreditado no ser humano como corpo, mas também com a parte espiritual, emocional e espiritual também fazendo parte do ser humano. Ele não é materialista. Ele descreve as partes constituindo o corpo, o destino, de uma forma bem interessante. Enquanto um está debilitado, que é o corpo físico, o outro fortalecido. Enquanto um envelhece e decai, o outro se renova. Sua juventude é revigorada, o lado espiritual do ser humano. Certamente, a alma não depende do corpo por seu vigor e força, pois se expande quando o corpo se deteriora. E, é claro, a alma pode existir independente do corpo num estado separado. Então, ele fala em perecer. Perecer ou envelhecer seria a mesma coisa. Tornar-se fraco e débil, perde o vigor, a elasticidade, sob as muitas provações que enfrentamos, sob as enfermidades, os anos que avançam. E uma característica do homem exterior, que Paulo fala. Ele vai perecendo. Por maior que seja o seu vigor, ele vai um dia decair e morrer. Não pode suportar por muito tempo as provações da vida e o desgaste da ação constante, mas logo vai afundar na sepultura. Isso é o destino de todo o corpo humano. Mas é renovado, e renovado, fortalecido, revigorado, ele fala então do corpo interior, do homem interior. Seus poderes de mente se expandiram, sua coragem se tornou mais ousada, ele tinha visões mais claras da verdade, ele tinha mais fé em Deus ao aproximar-se da sepultura e do céu. Sua alma foi elevada no estado mais alto do que o mundo. Ele ficou mais cheio de alegrias e triunfos do Evangelho. A compreensão e o coração que simpatizavam com o corpo sofredor e decadente, mas, enquanto isso, se tornou débil o corpo físico, a alma adquiriu uma nova força e estava preparada para uma fuga do mundo, desse mundo passageiro para o mundo eterno. Esse versículo é uma refutação ampla da doutrina do materialista e prova que existe no homem algo que é distinto da matéria em decomposição e moribunda, e que existe um princípio que pode ganhar força e pode aumentar enquanto o corpo morre. E seria interessante aqui, se você tiver um tempinho, comparar com Romanos 7:22, onde ele fala a respeito disso. E outro detalhe aqui é que ele fala do dia a dia, ou seja, constantemente. Não é momentaneamente, em alguma ocasião, mas dia a dia. Havia um aumento diário e constante do vigor interior que Paulo está experimentando. Deus lhe concedeu força constante em suas provações e o sustentou com as esperanças do céu, enquanto o corpo estava em decomposição e tendo já à vista a sepultura. O sentimento desse versículo é que
um esforço para fazer o bem e promover a salvação do homem e da alma, será sustentada nas provações e será confortada e revigorada, mesmo quando o corpo estiver cansado, mesmo quando o corpo envelhecer, mesmo quando o corpo decair e morrer. É o testemunho de Paulo respeitando sua própria experiência. E é um fato experimentado por milhares de pessoas ao redor do mundo que experimentam isso e que têm isso diante de si com muita frequência. Por isso, não desanime, siga em frente com firmeza, mesmo que o nosso corpo, que é coisa bem natural, totalmente natural, possa estar cansado, possa estar envelhecendo, possa estar, digamos assim, já se decompondo. Mas a alma, ela é eterna. Nosso espírito, que volta para Deus, ele é eterno. E ele vai se fortalecendo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Se você puder dar uma trégua no que está fazendo, vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse conforto que o apóstolo Paulo deixa, para que nós possamos, ó Deus, lançar mão dessa segurança de que, ainda que nós tenhamos dificuldades, venhamos a sofrer dificuldades com o nosso corpo físico, mas o mesmo não acontece, ou não precisa acontecer com a nossa parte espiritual, que nós possamos ficar firmes e crescer nesse sentido mais e mais, para que quando daqui partirmos, então estaremos para glorificar o Teu nome por toda a eternidade na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.